Ok, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Rogério está encarregado de trazer a palavra para a nossa edificação. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Gostaria de convidar a igreja para que pudesse abrir no livro de 2 Timóteo. Carta do apóstolo Paulo, então, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Amém? Todos encontraram? Amém? Então, o texto diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, por termos esse tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que a exposição da Tua palavra, a Tua santa, inerrante, infalível palavra, Pai, em nossas mentes e em nossos corações, já nos traz, ó Pai, a magnitude do Teu Evangelho em nós, ó Pai, já nos confronta, Pai, já nos mostra, Pai, o nosso tamanho, já nos mostra a nossa pequenez, já nos mostra, ó Pai, como nós somos falhos, ímpios, pecadores, ó Pai, o quanto nós precisamos das boas notícias que vêm de Ti, que vêm da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que haja, Pai, aqui nesta noite, Pai, continue, Pai, atuando aqui em nós, ó Pai. Continua falando, Pai, em nome de Jesus, em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai, que possamos sair daqui, Pai, renovados mais uma vez, ó Pai, após mais um culto, Pai, que o Senhor tem falado, Pai, progressivamente em vários tempos, ó Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu tenho um interesse particular pela história de um país, e nesse caso é o país da Espanha. Tá? Por conta desse interesse, eu pesquisei, alguns autores, e pulando até Miguel Cervantes, com Dom Quixote, fui a José Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, tido por alguns, muitos aliás, como um excelente prosador ali da língua espanhola. E me deparei com um texto que mexeu comigo, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse texto. No seu livro Comentário ao Banquete de Platão, Gasset, ele traz o seguinte texto: a ausência do dizente deixa diante de nós a palavra escrita desconjuntada do complexo expressivo que era seu corpo. Por mais habituados que estejamos com a leitura, quanto melhor soubermos mais sentiremos a tristeza espectral da palavra escrita, sem voz que a preencha, sem carne mímica que a incorpore e a concretize. A palavra escrita é, então, um miserável substituto da palavra falada. E isso trouxe um certo questionamento da minha parte, porque será que esse pensamento desse filósofo tão badalado, ele efetivamente se concretiza ao lermos as Escrituras, ao lermos as Santas Escrituras, a Palavra de Deus em nós? Será que realmente na Palavra de Deus temos a ausência do dizente? Sofremos com a falta de quem falou pela Palavra? Ou como os mitos expostos ali por esse escritor? Então, é isso
né, essas respostas que nós vamos nos debruçar hoje aqui perante as Escrituras e trazer para essa reflexão, que certamente houve ali, né, por parte do escritor, alguma coisa que o fugiu. Essa alguma coisa, na verdade, essa situação que o fugiu é a própria palavra de Deus, no qual nós lemos e podemos ouvir de quem a inspirou as suas palavras que nos trazem vida e vida com abundância. E nós escolhemos então o livro de Timóteo, particularmente a segunda carta de Timóteo, que faz parte do conjunto das cartas pastorais, que foram escritas com o intuito para instruir pastores, né, junto com a carta de Tito. Temos a primeira e segunda Timóteo. Timóteo, quem era então Timóteo? Ele era filho de uma judia com um pai grego, está registrado em Atos capítulo 16, em 2 Timóteo também, no capítulo 1, versículo 5. Paulo conheceu esse jovem durante a sua segunda viagem missionária em Listra, né, na Ásia Menor. Paulo quis que Timóteo o acompanhasse em sua jornada e o circuncidou, isso também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né, por causa dos judeus locais que conheciam o pai grego de Timóteo. E nesse momento que Paulo vai e escreve a segunda carta de Timóteo, ele está como pastor em Éfeso. Dessa feita, a carta de 2 Timóteo foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. É importante também a gente entender esse contexto, né? Não como foi a sua primeira prisão em Roma, registrada em Atos 28, aliás, na qual ele pregava livremente a palavra de Deus. Está no capítulo 28, versículos 30 e 31. O contrário, essa prisão em Roma, a qual Paulo vai escrever a carta de Timóteo, é uma prisão que ele estava segregado em uma cela, em um calabouço, em uma masmorra, então, em condições subhumanas, né? E sofrendo severas implicações em sua vida, né, por conta dessa restrição da liberdade. Essa prisão não tinha privilégio como a primeira, como a gente já bem falou. Essa primeira, Paulo vai e escreve as cartas da prisão. Ele escreve Filemão, Efésios, Colossenses. Mas ele, então, é colocado dessa forma, né, e no iminente perigo. Era ali iminente a pena capital para a vida de Paulo. A ponto de ele mesmo comparar, ainda no livro aqui de Timóteo, a sua perseguição que ocorria a ele, né, como se ele estivesse com a boca do leão, né, pronto a tragá-lo. Isso está em 2 Timóteo 4,17. Sem contar que ele também sofria hostilidade e confrontação de outras pessoas ali, que ele registra também nos capítulos 4, versículos 10 a 14. Dessa forma, 2 Timóteo foi, então, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Não muito depois, ele foi julgado e condenado à morte pelo Império Romano. Ele mesmo antecipa, dessa forma, o seu martírio, no capítulo 4, versículo 6. Mas no capítulo 3, está aqui o nosso contexto, Paulo já havia pregado a Timóteo sobre lealdade a ele e ao Evangelho, apelado para Timóteo não desanimasse, permanecesse leal, fiel no seu ministério, e dar exemplos de gente desleal, condutas pecaminosas e com aqueles que haviam sido colaboradores de Paulo e que o haviam abandonado, por exemplo, Demas, né? Aqui Paulo vai também dizer com todas as letras que o abandonou, amando o presente século. Com isso, Paulo, então, ele chama a atenção do jovem pastor Timóteo sobre os fundamentos da sua fé, sobretudo em comparação com as atitudes dos falsos mestres, em dois aspectos que eu quero aqui ressaltar para a igreja. O primeiro, Paulo falará nos últimos dias, no capítulo 3, logo no início, no seu versículo 1, ele vai falar que nesses últimos dias, tempos difíceis viriam. Essa palavra tempos difíceis, na verdade, a palavra difíceis, ela tem o mesmo significado de furiosos no original, né? E é o mesmo termo, aliás, utilizado também pelo evangelista Mateus para se referir aos dois endemoniados de Gadarenos, né? Por conta da sua violência e das suas condutas furiosas, né? E a ação demoníaca ali na vida daqueles endemoniados.
Então, isso já mostra os tempos ali nos quais Paulo estava imerso, né? Paulo e a igreja do Senhor estava vivendo. Mesmo após já relatar nos capítulos anteriores seus sofrimentos na prisão por Cristo, ou seja, tempos mais difíceis viriam, né? E ali Paulo coloca dessa forma para Timóteo. Uma segunda questão que Paulo coloca, ele faz uma contraposição entre o que tem sido valorizado proveniente da natureza humana caída, nos versos 1 a 5, sem o poder transformador do Evangelho, a valorização da autonomia do homem e do seu coração sem Deus, que traz a lista, né, que está estipulada nos versos 1 a 5, como exemplo, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a arrogância, a blasfêmia, homens que resistem à verdade, no versículo 8, e mais, os pecados aqui relatados são de pregadores do falso evangelho, que têm forma de piedade, mas negam o poder dela. Está registrado no versículo 5 também, no capítulo 3. E estão enganando e sendo enganados, ali no versículo 13. Então, além dos ataques externos do poder humano, do Império Romano, ali de então, vamos lembrar que naquele contexto o imperador era Nero, um dos mais cruéis imperadores romanos, e que abriu ali a temporada de perseguição à igreja, essa temporada que seguiu quase 3 séculos à frente. Mas o fato havia também a estrutura da igreja que estava corrompida por dentro, por esses falsos profetas. E Paulo nos ensina a ficar longe destes, como registrado também no versículo 5 do capítulo 3. Mas em seguida, Paulo então vai ressaltar o que deve ser seguido e exercido pelo verdadeiro evangelho, procedente das Escrituras. Nós temos aqui nos versos 10 a 13, siga meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Nesse sentido, Paulo, então, ante a prisão violenta, a sua iminente morte, as perseguições do mundo, vivendo o abandono de pessoas que antes estavam com ele nas fileiras do Evangelho, vendo a resistência à palavra e percebendo a pregação de falso Evangelho, tudo isso, então, poderia contribuir para quê? Para que Paulo ele retrocedesse, para que Paulo ele efetivamente não conseguisse dar ensinamentos e conselhos ao jovem pastor Timóteo, mas, pelo contrário, apesar disso tudo, Paulo vai fazer apelo a Timóteo para que ele viva os fundamentos da fé em Cristo. Resumindo, então, sua segunda carta a Timóteo nos seguintes termos, os versos 14 a 17 do capítulo 3. Eu vou pontuar, primeiramente, permaneça em sua fé de modo firme, conhecendo e guardando os fundamentos do Evangelho da graça de Cristo. Isso em meio a toda essa perseguição e a estrutura mesmo carcomida ali da igreja. Paulo, então, propõe isso a Timóteo. Nós vamos esmiuçar nos versículos seguintes. Paulo também propõe: conheça o efeito principal das sagradas letras no mundo, a salvação em Cristo pela fé. Não pelas obras, mas pela fé em Cristo. O Evangelho, então, são as boas novas de Deus para o mundo, que tem como efeito a salvação em Cristo, pela fé que nós temos nele, em Cristo. E viva a inspiração das Escrituras e sua utilidade, visando ser servo do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, em boas obras para a pregação da palavra. E nós vamos ver isso aqui nitidamente, desde o versículo 14 a 17, com as suas ligações e interligações com o restante do texto da carta de Timóteo. Vamos ver em 4 partes. A primeira, versículo 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Permaneça naquilo que aprendeu. Se há esse apelo de Paulo para que ele pudesse permanecer naquilo que aprendeu, é porque há mudanças e variações em curso. Nada diferente do mundo atual. Pesquisadores, por exemplo, na área de defesa, eles colocam que nós vivemos um mundo com a sigla VUCA, uma sigla em inglês, mas que ela significa um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso surgiu, como eu falei, no contexto de defesa, após Guerra Fria, para descrever um mundo com rápidas transformações
imprevisíveis mudanças, onde também a verdade é fluida e relativa. Diferente do que aprendemos nas Sagradas Escrituras. Mas isso acontecia na época de Timóteo e acontece também no nosso contexto, na nossa realidade. Havia ocorrido ali um incêndio de Roma e o imperador Nero perseguiu ferozmente a igreja. Então veja o mundo que estava ali ao redor. E como eu falei, inaugurando assim a perseguição, deslocando a perseguição que antes, ali registrada em Atos, era basicamente dos judeus, para a perseguição estatal do maior império, do maior reinado da época, que era o Império Romano. Havia ataques, sim, também de falsos mestres, mas também havia repressão estatal algemando o apóstolo. Neste mundo de novidades e erosão da verdade, o chamado que temos é de manter, permanecer e guardar. A erosão nos dá a ideia de que nossa fé e seus fundamentos estão sob ataque e temos que firmar posição. Ainda no capítulo 1, Paulo encoraja Timóteo, no verso 13, mantenha o padrão das sãs palavras com fé e com amor em Cristo. Ou seja, temos que conservar as sãs palavras em nós com fé. Não seria com fé e com amor? Com fé por quê? Porque o justo viverá pela fé. E só pela fé nós podemos ter acesso à salvação proposta em Deus, pelo seu Filho. Por amor também, como o Senhor Jesus nos ensinou. E o apóstolo Paulo ele vai colocar, aliás, como um fruto do Espírito, esse amor sacrificial, o amor ágape. Um amor que temos que efetivamente exercer ao longo da nossa caminhada, da nossa vida aqui nesse mundo. Interessante também dizer que, em termos militares, na 2 Timóteo 1,14, Paulo vai dizer, guarde o bom tesouro. Porque em termos militares, essa expressão guardar, também no original, ela dá a ideia de montar guarda, ser vigilante, estar a postos, guardando então, defendendo então o nosso bom tesouro. Que bom tesouro seria esse? O Evangelho. Versículos 10 também do mesmo capítulo 1. É evidente que quem permanece guarda não se deixará levar pela mentira, como alguns que abandonaram a Paulo. Como também no capítulo 1, no versículo 15 diz, todos da Ásia me abandonaram. Permanecer também é perseverar. Neste sentido, no capítulo 2, Paulo, citando um trecho de um hino cristão antigo, vai entoar, isso no versículo 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos, um reino que não terá fim. Não um reino político temporário, não baseado no poder humano, como ali o maior império terreno, digamos assim, o Império Romano ali representado, né, como se fosse a boca de leão para ali findar com a vida de Paulo. Mas isso tudo não faz sentido, porque ele esperava, ele perseverava em Deus, e a sua esperança era reinar com Cristo, de uma vez por todas, para toda a eternidade. Obviamente com o reino começando aqui neste mundo. Por isso que Paulo, contradizendo tudo e todos, contradizendo o que o contexto ali poderia mostrar, né, de sua iminente morte, de falsos mestres ali minando o seu ensino. O contexto podia mostrar o que? Um Paulo cabisbaixo, um Paulo desesperado, um Paulo retrocedendo, mas pelo contrário, ele começa então a fazer essas instruções e dar essas instruções bem claras ao jovem Timóteo. E mostrando para ele a importância de perseverar para reinar esse reino espiritual com Cristo Jesus para sempre. E é no caminho da perseverança que somos conhecidos e pertencemos a Deus. 2 Timóteo 2,19, o que Paulo vai falar sobre isso? O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Em contraste aos que com a linguagem que corrói, como câncer ou uma gangrena, resistem à verdade, temos que permanecer no Evangelho e guardá-lo, e somos conhecidos pelo Senhor por isso, porque Ele nos dá o seu sustento, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a fortaleza necessária para que possamos seguir, prosseguir, caminhar. Mas apesar de Deus conhecer os que lhe pertencem, há também os que abandonaram e os que resistem. Por quê? Porque Paulo pregou a palavra.
Aí temos também no capítulo 4, 10 e 14, pessoas que resistiram fortemente às nossas palavras, dizendo o apóstolo Paulo, então a Timóteo. Então, o jovem Timóteo, diferente destes, persevere e permaneça naquilo que você aprendeu. Nós somos o Timóteo de hoje, igreja. Que possamos perseverar, e o Espírito Santo fala aos nossos corações, perseverem e permaneçam naquilo que aprenderam. E aquilo que se aprendeu é o que se acredita firmemente. Não basta aprender, não basta ouvir, aliás, e não efetivamente enraizar, aprender. Mas é necessário que o preceito esteja dentro de nós, que possamos viver esse preceito, a palavra de Deus em nossas vidas, acreditando nela de forma firme. Paulo havia então encorajado Timóteo no início da carta, diversas vezes no sentido de exortá-lo a ter coragem e ousadia para permanecer firme, sem se envergonhar do que se acreditava, pois a perseguição e a propaganda da mentira como verdade podem sim causar vergonha e covardia, mas não no obreiro aprovado do Senhor, que acredita firmemente no Evangelho. E como Paulo vai dizer isso a Timóteo, versículo 7 do capítulo 1, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Timóteo, eu estou preso, eu estou numa solitária, o meu fim já está próximo, mas não se acovarde. Não tenha o espírito de covardia, pelo contrário, tenha coragem para levar a santa palavra de Deus. No versículo 8, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. No versículo 12, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. A firmeza, a coragem de Paulo não estavam baseadas nele mesmo, no seu conhecimento, toda a sua vida pregressa no judaísmo, ou dentro da cultura farisaica, não. Estava firmada em Cristo, no testemunho do nosso Senhor e Salvador, aquele mesmo Senhor e Salvador que apareceu para ele no caminho de Damasco e o chamou. E não o iludiu, porque falou que ele seria alguém que sofreria pelo Evangelho. No versículo 16, Paulo então vai falar: nunca se envergonhem das minhas algemas. Já no capítulo 2, versículo 15, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Acreditar firmemente, então, é estar fortalecido em Cristo e na força do seu poder. Por isso que em 2 Timóteo, ainda, capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer: fortifique-se na graça que há em Cristo. É na graça de Cristo, nos méritos de Cristo, na cruz, crucificado, morto e sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar essa coragem por meio do Espírito Santo em nossas vidas, e para nos relembrar dessa coragem que homens que nos antecederam tiveram, e aqui foram registradas como sagradas Escrituras, e reverberaram por séculos e séculos na igreja. Pessoas foram, por diversas situações, em diversos contextos históricos e locais, perseguidos. A própria Espanha, que me causa interesse, houve uma inquisição, inclusive contra a fé protestante. Mas não. Temos que nos fortificarmos na graça que é em Cristo. O verbo aqui utilizado para fortificar-se, do original, provém da mesma palavra poder, utilizada por Lucas em Atos 1:8, como nós vimos de manhã, pela pregação aqui exposta do pastor Leandro. Mas vocês receberão poder. Então, esse fortificar, se fortificar na graça, sim, mas no poder que vem do alto, do poder do Espírito Santo. O poder que nos fortalece na graça. Transmitindo, então, a ideia de fortalecer-se, ganhar poder, mas segundo o poder de Deus. Nesse poder estamos aptos a participar dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo, de novo, o poder de Deus.
E esse mesmo verbo do fortificar-se de Timóteo é utilizado por Paulo também em Efésios 6:10, quando ele vai falar sobre batalha espiritual. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, cingindo-se com a verdade, versículos 14 lá de Efésios 6, e usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Devemos buscar então sermos cheios do poder de Deus, do poder do Espírito, e nos equiparmos com a arma da palavra de Deus. Sim, a arma, a espada, então, ela é utilizada para combater, para avançar, para atacar, mas também é utilizada como dissuasão. É uma ferramenta utilizada para mostrar aos inimigos, aos outros, que nós estamos preparados para a guerra. E essa ideia Paulo queria transmitir: estejam preparados para a guerra, para a batalha. Conjugado com o verso 3 do capítulo 2, participar dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Vimos aqui de novo, novamente, a ideia transmitida, né, de um incremento de poder em uma guerra para estar firme e não ceder espaço para o inimigo, mas que como um soldado sofrerá investidas sim, sofrimentos, perseguições, mas estará de pé, pela graça de Cristo. Como o próprio Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Naturalmente, também um bom soldado ele vai pertencer a um exército. Estamos falando de quê? Da igreja do Senhor. A igreja que prega a palavra genuína. A igreja que tem esse comprometimento, esse compromisso, tal como a igreja aqui, a ICNV de Cabo Frio. Coluna e fundamento da verdade, como está ainda em sua primeira carta, 1 Timóteo 3,15, parte B. Esta verdade é encarnada em Cristo como Senhor e dita pelo próprio Jesus em Mateus 16:18. Sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia aqui transmitida no Evangelho é o quê? O inferno como um forte sendo demandado, sendo atacado, sendo avançado pela igreja de Cristo. A porta dele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. No poder do Senhor, no Espírito Santo, com a palavra de Deus. Nosso poder vem de quem? De Deus, e por isso o Evangelho de Deus prevalecerá com ousadia, com coragem, com firmeza, com determinação, com propósito. Não há mentiras, perseguições, não há inversão de valores, ideologias, filosofias ou heresias que farão a palavra de Deus retroceder. É verdade que pela pregação da palavra de Deus, Paulo estava preso, dessa forma, como já falamos aqui, horrenda, em Roma, aguardando a sua morte. Capítulo 4, versículo 6, ele vai falar sobre isso. E como já dissemos também, 4,17, da boca do leão. Mas, mesmo nessas circunstâncias, a palavra de Deus não estava algemada. Ele fala isso no versículo 9, do capítulo 2 de 2 Timóteo. Paulo sinaliza que o poder vem de Deus em sua palavra e não vem do apóstolo. Timóteo, mantenha, permaneça. Timóteo, prossiga, porque eu estou preso, eu já fui oferecido como libação, mas a palavra de Deus, ela permanece livre, permanece viva, permanece eficaz, permanece em nosso tempo, Timóteo, aqui no século I, nas décadas de 60, depois de Cristo, mas vai permanecer sobre toda a história da igreja, em toda a eternidade, como testemunho do próprio Cristo, que nenhum tio, o menor termo do alfabeto grego cairia da palavra de Deus, porque essa palavra permanecerá para sempre. Temos aqui também, ainda nesse versículo 14, de quem você o aprendeu.
Paulo, como de costume em suas cartas, faz o prefácio com sua apresentação apostólica, identificando quem estava remetendo as sãs palavras para seu filho na fé, Timóteo. No versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, seguidor do próprio Cristo pela vontade do Pai, como nós falamos aqui também já em Atos 9, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Olha que aparente paradoxo. Paulo, imerso nessa expectativa de morte, ele vai dizer, conforme a promessa de vida. A vida que Cristo nos dá, a vida eterna. Paulo estava aqui, então, exaltando que, embora ele pudesse ser morto por Roma, a palavra de Deus não seria calada, e a vida dele continuaria com Cristo para toda a eternidade. Em 1 Coríntios 11, 23, ainda sobre de quem você aprendeu, no contexto da celebração do sacramento da Santa Ceia, Paulo vai falar, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Recebemos do Senhor, Paulo recebe então do próprio Cristo, porque Ele nos amou primeiro, Romanos 5,8, e nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, de quem nós recebemos? De quem nós estamos aprendendo? Não seria do próprio Cristo? No capítulo 1, versículo 9, Paulo vai então falar dessa santa vocação com que Ele nos chamou e nos salvou. Vocação é uma palavra que vem do latim vocare, né, com seu radical também no vox, que significa voz. Então, a palavra santa, aqui do santa vocação, denota a separação que temos que ter do mundo, para nele cumprir nosso dever como igreja de sermos voz, vox, de Deus. Assim como Paulo foi a voz de Deus. Nesse contexto de termos recebido do próprio Cristo e sabermos nossa santa vocação, faz sentido usar o que ouviu de mim. Paulo vai lembrar Timóteo ao longo da carta, no capítulo 1, versículo 13, no capítulo 2, versículo 2, Timóteo, o que você ouviu de mim? Porque ele estava ali comissionado pelo próprio Cristo. Além disso, Paulo sabia seu papel na santa vocação. Capítulo 1, versículo 11. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Sabemos o nosso papel. Somos todos pregadores da palavra, como ouvimos no culto hoje pela manhã. O apóstolo continua com: sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso. Ele conhecia de quem ele estava recebendo o evangelho. Capítulo 1, versículo 12. Devemos saber e conhecer o Deus da palavra, por meio da mesma palavra revelada, como veremos a seguir. Então, como a segunda parte do que Paulo propõe a Timóteo, no versículo 15, ele vai dizer que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a sua infância. No capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar a fé que habitou em conhecer as sagradas letras. Na verdade, a fé que habitou na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo, é justamente essa fé que habitou a ele e o fez conhecer essas sagradas letras. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Romanos 10, 17. Não há fé sem sermos cheios da palavra. Não há restrições para se inculcar a palavra de Deus nas mentes e corações. E também dos nossos filhos. É o contexto aqui da infância. Pelo contrário, ainda no Antigo Testamento, Deus ele vai falar com o seu povo em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 4 a 7. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. É o chamar aqui de Deus. Também já foi comentado hoje.
Estamos como a mãe e a avó de Timóteo? A fé que habita em nós, estamos passando à geração seguinte? Ou estamos terceirizando a educação dos nossos filhos? Lembra dos tempos difíceis, do capítulo 3, versículo 1? Tempos furiosos, tempos nos quais a ação demoníaca iria ocorrer? Vem da mesma palavra, que tem origem, aliás, a uma mesma palavra no grego que significa caos, abismo, vácuo. Não estamos vivendo esses tempos de caos e vácuo moral e espiritual no mundo? Há um ditado muito conhecido: não existe vácuo de poder. Então, na ausência de quem possa exercer o poder, ele vai ser exercido por outra gente. Que não deixemos vazio, que não deixemos esse vácuo entrar em nossas casas, em nossas famílias. Mas que possamos oferecer a plenitude de Deus para preencher o vazio da era moderna nas mentes e nos corações deles. Com o quê? Com as sagradas letras. Também aqui do verso 15, evidente que Paulo está falando da palavra de Deus. Fato é que temos ao todo no livro de 2 Timóteo 12 termos identificados como a palavra de Deus ao longo de todos os 4 capítulos. Paulo está então enfatizando o poder de Deus revelado no Evangelho das Escrituras contra o mundo e a natureza humana, dando importância de ensiná-lo desde a mais tenra idade. Mas não só para as nossas crianças, mas aqui a infância também não pode ser aplicada ao início da nossa caminhada na fé cristã. Lembra do nascer de novo, no Evangelho de João, capítulo 3? Então você, que se chegará ao Evangelho depois de adulto, também deverá se desenvolver em Cristo, nas Escrituras, ao nascer de novo. E ainda no verso 15, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé e em Cristo. O sábio, a sabedoria aqui, em que sentido? Conhecer o Evangelho genuíno de Cristo. Ele é o poder. Conhecer, então, a sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, como diz em 1 Coríntios 1, 24. Pregarmos Cristo crucificado. Esse é o poder de Deus e a sabedoria que vence o mundo, a sabedoria que vem de Deus. Na sabedoria de Deus, então, o Cristo crucificado é o cerne da pregação do Evangelho. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado e o poder de Deus. Mas por quê? Sproul, teólogo norte-americano, ele vai dizer que o Evangelho é somente boas novas quando entendemos as más notícias. Por isso, temos que pregar a Cristo crucificado. O justo foi crucificado pelos nossos pecados, satisfazendo as justas exigências de um Deus santo, nos prometendo um futuro de paz e vida em Cristo para sempre, ao invés do inferno, que seria nosso destino, homens nascidos sob o pecado, inclinados para o mal. Essa é uma realidade, é uma verdade bíblica, é uma verdade da palavra de Deus, que o mundo quer esconder. Mas com a nossa pregação centrada em Cristo, na cruz de Cristo, tal como foi nos dias de Coríntios, em Paulo, nos dias atuais, essa verdade ela vem à tona. E aí o Evangelho se torna boas novas, por quê? Porque entendemos então a má notícia que existe, na verdade, o que está estabelecido de fato para a vida humana, para os seres humanos,
A sabedoria alcançada passando pela cruz de Cristo, ou seja, pelo arrependimento, faz-nos receber esta fé para a salvação que é dom de Deus. Efésios 2. É o arrependimento que nos faz conhecer a verdade, que nos liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E proclamá-la. Como Paulo vai escrever aqui no capítulo 2, versículos 25 a 26, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Mas há também aqueles com a mente totalmente corrompida. Já no capítulo 3, versículos 7 a 8, nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Ou seja, há arrependimento e fé para a salvação em Cristo, mas haverá também homens reprovados quanto à fé. Isso não é o joio crescendo com o trigo, de Mateus 13? Os vasos de honra e de desonra, que Paulo também estabelece ainda em Timóteo, no capítulo 2, versículo 20. Caminhamos então aqui para a terceira parte, do versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa verdade também, muito atacada nos tempos atuais. O uso aqui da palavra toda, a intenção de Paulo é mostrar a suficiência das Escrituras para a salvação e para a vida eterna. Toda, por quê? Porque a inspiração que Deus tem aqui na sua palavra não está restrita ao processo, a um ditado que foi dado a homens que começaram a escrever mediante o ditado, não. Mas aqui quer dizer que toda a Escritura, todo o texto bíblico, ele é inspirado por Deus, ele provém do próprio Senhor, do próprio Deus, santo, poderoso, Criador dos céus e terra. Escritura, toda a Escritura, aqui nós temos mais uma variação de como Paulo vai citar as Escrituras ao longo da carta de 2 Timóteo, em 12 citações dos 4 capítulos, demonstrando o tom enfático da centralidade da palavra em nossas vidas, em tempos furiosos, em tempos maus, de caos e desordem. A Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai ser usada para nos lembrar dos fundamentos. E aí Paulo vai usar sãs palavras, como nós já lemos também, capítulo 1, versículo 13, palavra de Deus, capítulo 2, versículo 9, palavra da verdade, capítulo 2, versículos 15, 18 e 25, a verdade, capítulo 3, versículos 7 e 8, sagradas letras, capítulo 3, versículo 15, escritura, versículo 16 desse capítulo 3 também, e a palavra, como ele vai utilizar em 2 Timóteo 4, 2, sã doutrina, ainda no capítulo 4, versículo 3, e verdade, o versículo 4 do capítulo 4. O termo aqui, ainda no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, no seu original, significa que ela é soprada por Deus. A metáfora aqui é que a palavra foi exalada pelo próprio Deus, no sentido mais literal, Deus, ele efetivamente é a fonte das Escrituras sagradas. Por isso acreditamos piamente, fielmente, da sua inerrância, não contém erros a Bíblia, e na sua infalibilidade, que não há falhas. Sendo Deus a origem da Bíblia, ela não pode conter erros, porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é todo-poderoso, nele não há sombra de variação. Por isso, nós cremos piamente na inerrância e na infalibilidade da Bíblia. Devemos pregá-la, devemos usá-la no nosso dia a dia, devemos viver essa verdade. O próprio Jesus, em João 10,35, ele vai falar: a Escritura não pode falhar. E esse movimento do sopro, da inspiração como um sopro de Deus, não nos lembra algo, até já cantado aqui nessa noite,
Ezequiel capítulo 37, o sopro do Espírito, o sopro da palavra de Deus, no vale de ossos secos, fez um exército se levantar. Só Cristo tem as palavras de vida eterna. João 6,68, como Pedro fala, a Cristo. Palavras vivas que preenchem nosso molde vazio e errante, nossos ossos secos interiores. São então preenchidos e são reavivados pela palavra da verdade, que transforma homens caídos em servos de Deus, do Deus Altíssimo. Esse é o sopro de Deus em nossa vida. E diferente do que Gassé, ele vai falar que a falta do dizente prejudica a leitura do texto sagrado não. Porque o dizente habita em nós, é o Espírito Santo falando em nossos corações, em nossa mente, confrontando o nosso viver, nos mostrando um modelo perfeito que é Cristo, a vida de Jesus Cristo neste mundo, nos mostrando a seguir esse alvo, o alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo. Lançamos mão aqui então de um princípio, de um lema, de um movimento que vamos comemorar no próximo dia 31 de outubro. Não é o Halloween. Né? É a Reforma Protestante, né? Cujo marco foi a fixação das 95 teses de Lutero na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Dentre seus princípios inspirados em Deus, temos o sola scriptura, esse lema, somente as Escrituras. Lutero e Calvino, então, vão defender a necessidade de uma volta às Escrituras como fonte primária e crítica da fé cristã, lá no século XVI. Não parece familiar aqui, contexto também que Paulo vai colocar a Timóteo? Isso vai se repetindo de forma cíclica. Por quê? Por causa da nossa natureza, que tenta desviar, que tenta obscurecer a glória do Deus Altíssimo aqui por meio das Escrituras. Mas a verdade, ela vai prevalecer, como prevaleceu e como prevalecerá para sempre. Dessa forma, então, entendemos piamente que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente inspirada por Ele, e nossa regra de fé e prática, sendo a única fonte necessária e suficiente para o exercício e para a vida cristã. Na época dos reformadores, houve um desvio tremendo por falsos mestres das verdades da Bíblia, inclusive submeteram a autoridade das Escrituras à autoridade eclesiástica, com heresias e adição de tradições humanas. Na verdade, nada diferente, como nós já falamos aqui, da nossa época. No fim, então, ao cabo, só existem duas atitudes acerca da Bíblia. É simples assim. Os liberais tentam colocar um meio termo entre esses dois caminhos, mas só esses dois caminhos existem, só essas duas atitudes frente à palavra de Deus. Toda a realidade deve ser interpretada à luz da Bíblia, porque ela é inerrante, ou negamos a Bíblia como digna de toda confiança. E por que é importante a inerrância, a infalibilidade da Bíblia, ela tida como ela sendo a palavra de Deus? Porque o ser humano ele precisa de uma referência, o ser finito. Por mais que vivamos aqui neste mundo, por mais sabedoria que teremos, vamos viver o quê? 100 anos. O que é isso para uma eternidade? E é isso que o mundo não entende, é isso que, aliás, o mundo tenta apagar, tenta esconder. Mas o homem, ele precisa dessa referência em Deus, dessa palavra de Deus, da revelação de Deus por meio da Bíblia. Vários pontos, então, mostrarão essa importância do princípio da sola Escritura para o Evangelho. Na época, então, os reformadores insistiam que as autoridades da igreja eram subordinadas às da Escritura e são provenientes da própria palavra de Deus. Ou seja, a autoridade da igreja era fundamentada na fidelidade às Escrituras. Não haverá uma nova revelação, não haverá novos apóstolos ou superapóstolos, como Paulo vai colocar em Coríntios, entregando novas profecias. Não.
A Bíblia é a palavra de Deus, inclusive com autoridade sobre a própria igreja. Sobre a própria igreja. Essa mesma palavra que vem da boca de Deus, como Jesus fala em Mateus 4:4, ali durante a sua tentação, é o padrão da vida cristã. Uma vez que essa palavra é identificada, o cristão deve se submeter a ela absolutamente e sem reservas. É interessante que Jesus faz apelo às Escrituras para estabelecer a autoridade delas. Em João 5,39 ele vai dizer: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em Mateus 22:29, o erro de vocês, Jesus vai falar, está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Lucas 24:44, Cristo já ressurreto vai dizer: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, o tema central então das Escrituras da Bíblia é o próprio Cristo. Do primeiro livro, lá no Antigo Testamento, de Gênesis, ao último livro, em Apocalipse, os 66 livros, eles vão apontar de uma forma inequívoca para Cristo, para o Evangelho, para as boas novas de salvação, ao homem que desesperadamente necessita e precisa da graça e da misericórdia de Deus. A pregação apostólica também foi centrada em quê? Nas Escrituras, Atos 28:23. Paulo, em Roma, então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Pedro, na sua carta, segunda carta, no capítulo 1:21, ele vai dizer: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E não só o Antigo Testamento já tinha status de Escritura, quando as Escrituras estavam do Novo Testamento sendo escritas. Isso vai ficar claro em 2 Pedro 3,16, quando Pedro vai falar das cartas de Paulo que ele escreve, e que estavam sendo deturpadas. Pedro vai dizer no versículo 16 do capítulo 3, como também deturparão as demais Escrituras, ou seja, se deturparão as demais Escrituras porque as cartas de Paulo também eram o quê? Escrituras sagradas. Mas só um coração cheio do Espírito Santo vai ter essa certeza, vai ter essa ousadia, essa coragem de entender dessa forma. Sobre a obra, então, do Espírito Santo, em abrir os olhos de nosso coração para vermos a majestade de Deus nas Escrituras, nós vamos ver um dos reformadores, Calvino, dizendo: a palavra não achará aceitação no coração dos homens antes de ser selada pelo testemunho interno do Espírito Santo. O que nós conhecemos como testemunho interno do Espírito. Ao lermos as Escrituras e ouvirmos o próprio Deus falar conosco, este testemunho vem pelo próprio Espírito. 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 11. O apóstolo João vai falar: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Por isso, então, uma vida centrada na palavra de Deus é a vida do próprio Filho de Deus em nós. Não merecemos isso, mas Deus, por sua graça, seu infinito amor e sua infinita misericórdia, Ele nos dá como um dom de Deus, dele mesmo, dele próprio, para nós. Assim, a palavra de Deus em nós, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Aqui, como a última parte do versículo 16,
Ela nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa na justiça de Deus, pois a todo momento julga nossos pensamentos e propósitos do coração. Como o escritor aos Hebreus, ele vai colocar no capítulo 4, no versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o efeito da palavra de Deus em nós. Trazer a vida de Cristo como modelo e nos mostrar o caminho a seguir, na perseverança. A palavra de Deus, então, ela nos confronta em nossos pecados e vícios, nos apontando um caminho da justiça de Cristo a ser seguido, a vida de Cristo em nós. Não é o caminho do homem ou a justiça humana. Aliás, esse é o ódio do mundo contra a palavra de Deus, pois apregou a centralidade do quê? Do intelecto, da razão humana, como ápice do desenvolvimento da humanidade. Retiram Cristo e a cruz do caminho a ser perseguido e colocam a glória da criatura ou os seus inventos como sagrado, trocando a verdade de Deus pela mentira, o santo pelo profano. Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso. Resultando nos já ditos abandonos da fé, da resistência à verdade, encontrada ali naquela igreja de Éfeso, e nos pecados ali listados, do versículo 1 a 5, do capítulo 3, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a arrogância, a blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, impiedade, sem afeição natural, a calúnia, a falta de domínio próprio, crueldade, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. É isso que ocorre quando a palavra, quando o evangelho, ele não é o centro, quando preenche ou deturpam a verdade com a razão humana, tida como um Deus, um D minúsculo. É a natureza humana que quer se impor e se contrapor à verdade de Deus. E isso já aconteceu em diversos momentos da história da humanidade. E vimos que nunca acaba bem. Mas aqui, essa contraposição à verdade de Deus se conjuga aqui a utilidade da própria palavra, né? Contra as utilidades da própria palavra, quais sejam, ao ensino da palavra. Né? Isso nós podemos compreender um pouco ali do que acontece de fato, o analfabetismo, por exemplo, funcional, que impede de lermos a Bíblia com clareza e entendermos a verdade que nos liberta. Claro que a palavra pregada terá seus efeitos de salvação. Povos foram alcançados ao longo dos anos do movimento histórico da igreja, sem saberem ler. A ocupação holandesa aqui no Brasil, no Nordeste, por exemplo, ela trouxe muitas vidas a Cristo, vidas indígenas, que não sabiam ler, mas ouviram e entenderam a palavra, o Evangelho. O fato é que precisamos dele estudar. Por exemplo, uma pesquisa nos Estados Unidos, a nação, aliás, fundada por protestantes, 64% dos evangélicos creem que o homem nasce bom. Um ensino totalmente deturpado e oposto ao que a palavra de Deus estabelece. Mas não só com relação ao ensino da palavra, mas a repreensão também pela palavra tem a sua contraposição. O homem é essencialmente bom, né? Como nós falamos que os americanos, parte
os evangélicos americanos acreditam, mas isso é uma filosofia. Né? O homem, então, é bom e não precisa de repreensão. Busca fazer o que o teu coração te mostra, faça a tua vontade e o teu querer. E onde isso vai acabar? Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós nascemos sobre o pecado. Precisamos, urgentemente, do nosso Salvador Cristo em nossas vidas. Também tem a correção pela palavra, né, o ato de consertar, aperfeiçoar ou corrigir algo que está errado. Também a contraposição é não ao que corrigir. Não podemos oprimir. Deixa o homem seguir o seu curso, o seu caminho. E a educação na justiça da palavra, né? Nosso dever de transmitir valores e virtudes. E quando ouvimos essa palavra, por muito tempo eu também tive essa noção de ouvir educação. A educação então está relacionada a colégio. Não, a educação é a transmissão de valores e virtudes cristãos, óbvio. Somos nós responsáveis por isso, no nosso lar, na nossa família. O fato é que, com esse domínio da natureza humana e do mundo na sociedade, se cumpre 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o apóstolo Paulo vai falar, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas, glória a Deus, glorificamos a Deus que nos deu seu Espírito Santo para iluminar a nossa mente e nosso coração e nos deu fé para vivermos o seu sopro em nosso respirar, para que possamos assim enxergar essa luz que resplandece do Evangelho, da glória de Cristo em nós, não da nossa glória humana, não da glória da nossa sabedoria, do nosso intelecto, ou da nossa razão, ou da nossa carne, ou do nosso mundo, mas a glória de Cristo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, Romanos 8, 11 e 36. Ainda em 2 Coríntios 4, agora versículo 6, Paulo vai continuar, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Não vai ser pela razão humana que a luz vai acontecer, como certa filosofia ali reinante impõe, não. Mas Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo é visível na palavra de Deus, somente para aqueles cujo coração o Criador do universo diz, em plenas trevas, haja luz, como ele fez em Gênesis capítulo 1. Paulo também vai falar, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 10, em Timóteo, o Evangelho que desloca a glória do homem para o conhecimento da glória de Deus, na imagem de Cristo. Ou seja, nosso modelo de fé e prática de vida é a imagem do Filho de Deus, e não nossa pretensa sabedoria e razão. Interessante. Os puritanos, por exemplo, herdeiros ali de Wittenberg, né, na Inglaterra, dos séculos XVI e XVII, eles vão colocar, né, um documento que eles estabeleceram lá em Westminster, num contexto de guerra civil, aliás, que a Inglaterra vivia ali em 1647, e perseguição também da fé protestante contra reis católicos ingleses, de reis católicos ingleses. Eles vão responder, como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus, de forma direta, pelo propósito do todo, que é dar glória a Deus.
Esse é o impacto das Escrituras em nossas vidas. Rendemos glória a Deus. Deslocamos a glória fútil e vã de nós mesmos para a glória daquele que nos deu vida. E assim vivemos sua vida em nós. Já para terminar, o quarto aspecto, no versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. É isso? Nós vamos alcançar a perfeição aqui neste mundo? Não. Mas o perfeito aqui é estar completamente acabado, é ser maduro. Perfeição só em Cristo. Mas temos que ter a maturidade de vivermos a nossa vida olhando para a vida de Cristo e imitando Ele. Viver sob a autoridade das Escrituras nos dá a completude e a maturidade necessárias para exercermos nosso serviço a Deus como servos de Deus, seja para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. E essa completude é progressiva na palavra de Deus. Cristo mesmo testifica que a palavra é verdade, poderosa em nós, capaz de nos santificar, homens débeis, homens pecadores. Em João 17,17, na oração sacerdotal, Cristo vai dizer: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação, ele vem por meio da palavra. Por meio do estudo da palavra, da leitura. Por meio de ouvir a palavra. E reter e viver a palavra de Deus. Com o Espírito Santo em nós. Ainda na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 14, ele vai afirmar que estava dando a palavra de Deus para os seus, e o mundo os odiou. Então isso também não é novidade. Aconteceu com os discípulos de Cristo, aconteceu com Paulo, aconteceu ao longo da história da igreja, e vai acontecer conosco. E no verso 20, Jesus intercede também por nós, a igreja de hoje, que creu nele por meio da palavra pregada. De modo que a maturidade é a perseverança em nossa caminhada nesse mundo. A mesma perseverança que Paulo prega a Timóteo. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Ou, no capítulo 2, versículo 12. Siga minha perseverança. No capítulo 3, versículo 10. Permaneça naquilo que aprendeu. Em contraposição ao abandono e à resistência, o abandono e o engano de muitos. Essa perseverança também é dom de Deus. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O Espírito Santo, dom de Deus em nós para progredirmos firmes, é esse dom de Deus irrevogável que Ele nos dá. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Esse guardado que nos foi confiado até o fim visa nos preparar para toda boa obra. Que é o ponto final aqui do versículo 17. Então, é a nossa vida centrada na autoridade da palavra, não por nosso próprio mérito, mas pela graça, como Paulo vai estabelecer no capítulo 1, versículo 9 a 10, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, antes do início da história, Deus já tinha esse plano de salvação para a humanidade, mas não apenas para a humanidade de forma genérica, mas esse plano de salvação era para mim, é para você, individualmente. O serviço a Deus, então, para toda boa obra, implicará em levarmos esse evangelho da graça por meio de sua palavra de forma insistente, produzindo fruto do Espírito Santo diante de Deus e de Jesus, porque eles hão de julgar vivos e mortos, o que demonstra que a vida não é só matéria e não acaba aqui, e a pregação da palavra terá seus efeitos para toda a eternidade. Diferente também do que querem impor a nós.
E Paulo fala, então, com Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista. Isso traz um pouco de Romanos 10, 14, que Paulo fala que como ouvirão se não há quem pregue. Mais uma vez, a virtude de perseverar na palavra, que faz parte do processo de santificação. Pregamos primeiro para nós e depois para quem nos ouve. Então, o fato de estarmos em Cristo e pelo poder do Espírito para pregar a palavra, vai primeiro trazer também a santificação em nossas próprias vidas. Porque enquanto falamos, enquanto pregamos, a palavra está atuando também em nós, para quem fala. E a pregação aqui, irmãos, não é apenas tomar lugar num púlpito, numa igreja. A pregação aqui é a pregação do Evangelho, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Mas para isso temos que ser servos de Deus, maduros. Por quê? A audiência estará repleta de pessoas que não suportarão a sã doutrina. Naturalmente, pela natureza que está em nós. E elas ouvirão como coceira nos ouvidos, né? Como está aqui em capítulo 4, versículo 3. A expressão coceira nos ouvidos é como se a pessoa quisesse ouvir aquilo que coça seus ouvidos, ou seja, faz afago a ela, né? Algo que é agradável, que faça se sentir bem. É como se tivesse um incômodo, você vai coçar e vai resolver aquele incômodo. Mas que não é necessariamente o caminho do confronto do Evangelho. E o próprio pregador pode cair no erro de querer ser aceito e louvado, deturpando a palavra e ensinando fábulas, mitos. Como o próprio Paulo vai advertir no verso 4 do capítulo 4. Paulo diz, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas aqui também, mitos. Na Grécia Antiga, os mitos buscavam explicar uma realidade por meio de histórias fantasiosas do imaginário popular. Nossa explicação da realidade está na palavra, não em mitos, não em fábulas. Ela que nos aponta a doença real, não mítica, que é o pecado, e nos ensina também sobre o remédio supremo, que é Cristo. Mesmo em meio a tal realidade, o servo de Deus perfeito deve suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista e cumprir plenamente seu ministério. É o que Paulo vai exortar aqui no capítulo 4, versículo 5. Assim como um soldado nos negócios da guerra deve cumprir o seu dever até o sacrifício da própria vida. Não é despropositado que Paulo usa termos militares aqui novamente, no verso 7. No capítulo 3, ele vai dizer, combati o bom combate. Assim, no combate diário da pregação da palavra de Deus, a resolução em viver e pregar a verdade vem do Espírito de Deus, vem do Espírito Santo, tal como em João 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito que vai nos guiar para essa verdade, para a excelência, para a alegria, para o gozo eterno, que estão em Cristo. E, irmãos, a título aqui de conclusão e para terminar, eu proponho algumas aplicações, diferente então do que disse Ortega y Gasset. A Bíblia é a palavra de Deus escrita e revelada a nós, confirmada e soprada a nós enquanto lemos pelo testemunho interno do Espírito Santo, transformando as trevas de nossas convicções e ignorância de nós mesmos na luz do Evangelho de Cristo, para a glória do Deus eterno. Tal como Paulo se expressou a Timóteo, soprado por Deus, as mesmas palavras comissionam nossa geração e nos fazem o seguinte apelo: permaneça na fé firme, conhecendo e guardando os fundamentos do Evangelho e da graça de Cristo. Propague o efeito principal das Sagradas Letras em nós. Mostre ao mundo a salvação em Cristo pela fé. Viva a inspiração das Escrituras e sua utilidade com a finalidade de sermos servos do Senhor pelo poder do Espírito Santo, em boas obras na pregação da palavra. Precisamos pregar e explicar somente a Escritura, somente a Bíblia, só a Escritura.
Precisamos estudar cuidadosamente toda a Bíblia para termos uma perfeita visão de Cristo, de Deus, do Evangelho, de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor Deus, que a Tua verdade nos transforma, nos liberta. Que a Tua palavra venha estar, Pai, em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai. Faça-nos, ó Pai, mudar de vida. Faça-nos, ó Pai, trilhar o caminho do Teu Filho. Termos como modelo, como padrão a vida do Teu Filho aqui nesse mundo, Pai. Que possamos estar exercendo piamente, Pai, a piedade. Que possamos estar buscando, Pai, em Ti, dia após dia, ó Pai, o nosso sustento espiritual, que é a Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, possa encontrar morada em nossas mentes e nossos corações. Que possamos propagar ela também, Pai. Deus, como embaixadores do Teu Filho aqui neste mundo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, que possamos falar da Tua palavra, Pai, para nossos familiares, para nossa família, para nossos amigos, para nossos irmãos, enfim, Senhor, que possamos ser esses agentes de transformação e mudança, centrados e firmemente fundamentados na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.